Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM, o programa, né, o bate-papo que fala sobre produto, tecnologia e mercado. E hoje a gente tem uma convidada bastante especial que o meu parceiro Cleiton vai chamá-la para se apresentar para vocês. Pois é, pessoal, e uma visita ilustre hoje aqui. Hoje a gente trouxe aqui nada mais nada menos que Itana, nossa gerente do time de suporte, que vai trazer um pouco ali do dia a dia dela, como é com o time, o que é que ela tem de visão sobre algumas coisas que a gente vai levantar aqui. E aí eu vou chamar ela para se apresentar, né, Itana, por favor. Bom dia a todos. Então, meu nome é Itana Gomes. Sou do time do suporte, sou gerente do time de suporte. E tenho 10 anos que faço parte da empresa CVCRM. Comecei no time de qualidade, depois passei para o time de plantação, coordenação. E hoje eu sou gerente do maior time da empresa. E muito obrigada pelo convite. Estou aqui para responder todas as perguntas. A gente que agradece aí. Mas bem, nada do que você não domina hoje em dia. Para a gente falar um pouquinho, né, para vocês entenderem, a gente vai falar um pouquinho como funciona o suporte dentro do CV, quais são os maiores desafios do relacionamento, que a gente sabe que o suporte bate de frente com relação ao cliente, então acho que é a parte mais complicada que tem, né, tratar com pessoas. Como a gente transforma esses problemas, né, em melhorias reais e também alguns bastidores, alguns perrengues que a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias. E para começar, né, a gente queria entender, Itana, como é que você chegou a essa gerência, né, do time de suporte e como é que é estruturado hoje o time de suporte, né, dentro da empresa. Então, como eu falei, né, 10 anos atrás, entrei como qualidade, depois, mas antigamente era tudo junto, então a gente testava, cadastrava, executava, implantava, testava, e aí a gente pegou um pouquinho de cada coisa, até que teve um momento de fazer a separação da empresa e teve que ficar o time de implantação com suporte mais qualidade, e foi quando a gente fez essa separação. Eu gostava muito de ensinar, sempre gostei muito de ensinar, já sou professora, sou formada professora, então, sempre gostei muito de passar conhecimento para as pessoas, para os outros. E aí, por causa dessa característica, a diretoria entendeu que ficava mais na parte do time do suporte da implantação. Comecei como implantadora, coordenadora de implantação, até chegar mais ou menos a 3 anos que eu sou gerente de suporte para acompanhar todo o time. Muito bom, Itana. Itana, então quando você chegou aqui, o CV tinha uma carteira bem menor de clientes. Como diz o CV, né? era mato, né? Era. Tinha 30 clientes. 30 clientes só de Aracaju, Sergipe e algumas pessoas de Salvador, mas não tinha nenhum cliente de fora, só era a maioria, tudo Nordeste. Muito bom. E durante todo esse tempo, você ali conduzindo, você já passou por outras áreas, é claro, e aí hoje você está há muito tempo já liderando o time de suporte. Qual foi aquele maior aprendizado que você teve aí trabalhando diretamente com clientes? Acho que o maior aprendizado é que a gente tem que entender que ele é o nosso ponto de escuta, né? Então, tudo bem que tem clientes que acabam trazendo pontos que deveria olhar se tem outros clientes também que precisa. Mas é ele que está diariamente no chat, por exemplo, falando as dores, os pontos positivos, os elogios, as críticas. Então, acho que eu consegui mais ouvir o lado dele, a experiência dele. Como é? Será se aquele botão, no lugar de ter 3 cliques, não podia ser um? Então, acho que foi bom nisso, no sentido de escutar mais eles nessa parte da usabilidade. Hoje, como a gente é cliente também usa produtos, a gente também quer um sistema que seja de usabilidade fácil. Então, acho que isso foi legal, porque para a gente entender um pouco esse lado dele, da usabilidade, do dia a dia. Então, a gente entende, né, que acho que tudo que ela já passou dentro do CV esse tempo, fez o suporte e fez também chegar outra visão do produto, né? Outra visão do CV em si em relação a isso. E pensando, né, como é que hoje funciona essa operação do suporte dentro da empresa? Tipo, a galera pensa que o suporte vai ali, resolve um ticket, passa, lê uma dúvida, responde, tipo... Mas como é esse atendimento, realmente? Como é essa operação? Hoje o suporte eu digo para o time, que tanta gente chama o nome do time Atlas, não é mais suporte, porque senão ficava muito focado de que eu sou do time suporte, eu sou do time de execução. Não, é um time Atlas, que é composto de 43 pessoas. E hoje eu digo que o time não é só para responder ticket, né? Responder ticket, a IA consegue. Hoje ele tem que ser consultor, ele tem que ver o que ele pode ajudar com o cliente naquela venda ou naquela prospecção. Então, hoje o suporte ele é separado por módulos, por setores. Nós temos os 3 coordenadores, o líder técnico, que é o de execução, nós temos N1, N2, N3, que é o júnior, sênior e pleno, e os especialistas. Então, todos os times têm essa classificação.
Então, eles entendem já que o N1 que é que ele precisa ser para N2. Então, acho que isso faz com que a estrutura fique bem consolidada. E essa estrutura começou ano passado. Então, tá bem forte, tá novo, mas que o time gostou muito porque eles entendem para onde eles querem ir. Então, o N1 já sabe o que é que ele precisa ser para ser N3. E saber que o N3 tem que ter uma visão, um olhar bem estratégico, consultivo. Legal. E por ser um time tão grande, você falou que, por exemplo, time de execução, Integração. você tem N3, integração, você tem todo um organismo vivo ali dentro da sua pasta que você gerencia, e eu imagino que isso seja, né, você tem alguns desafios, mas teve algum desses assim que você diz assim, eu considero esse o maior desafio de liderar um time de suporte? Tem algum específico? Eu não tenho um específico, Cleiton. Eu imagino que pelo menos para a comunicação, para você manter toda a galera num círculo de comunicação onde atinja todo mundo de uma forma clara, coesa, isso já seja um desafio, por exemplo, né? Até outros desafios, por exemplo, trazer a galera para o lado, para a cultura, né, e tudo mais. Enfim, teve algum que é Eu acho que o maior desafio hoje é que são 43 pessoas, cada um com sua cabeça diferente. Então, tem um que é muito mais técnico, tem outro que adora conversar, tem outro que não gosta de conversar, que é o objetivo. Então, eu sempre passo para os coordenadores, o time tem que ser moldado a vocês, mas vocês também têm que, na hora do feedback, ser de acordo com aquela característica da pessoa. Não adianta uma pessoa que é técnica, você ficar conversando muito na parte subjetiva, ele gosta de objetivo. A pessoa que é mais objetiva, vamos mostrar os indicadores. A pessoa que é mais subjetiva, vamos mostrar por que aqueles indicadores. Então, acho que o maior desafio meu hoje, Cleiton, foi acompanhar esses 43 com a cultura da empresa, escutá-los, porque eles trazem também muitos pontos positivos de processo e a gente tem que escutar, e colocar tudo no mesmo barco, que é o em prol do cliente. Está todo mundo aqui em prol do cliente. Ah, mas o cliente falou disso, em prol do cliente. Então, o maior desafio é esse. E aí, o maior desafio hoje, para mim, está sendo que os 3 coordenadores consigam trazer essa cultura e o líder técnico. Porque hoje eu não consigo. Então, uma das minhas dores maiores é essa. Eu não consigo acompanhar todo mundo, eu gostaria. Esse é um desafio, porque assim, o técnico você ainda ensina a pessoa, né? Pode até ter uma certa dificuldade em aprender um pouco mais o técnico, mas você consegue ensinar de uma forma mais prática, né? Com teoria, com prática e tudo mais. Mas essa parte mesmo da cultura, tudo isso é um pouquinho mais trabalhoso, eu imagino. E eu gosto de ficar muito próximo dos analistas. Então, como tem 43, não tem como falar com todo mundo dos 43 na semana. Então, uma das minhas maiores dificuldades hoje é entender que Itana não consegue mais falar com os 43. Mas que o time entenda que os coordenadores estão ali com eles e que se eles estão fazendo aquela ação é porque foi acompanhado comigo e que eu também estou sabendo por trás, não precisar estar efetivamente com eles. Uma das maiores dores é essa, não consegui acompanhar os 43. É aquela carinha triste no feeds que você... Que eu olhava, que eu olho, quase eu olho todos os dias. Olha. Mas eu deixo o coordenador responder. Eu acho que hoje, como a gente trabalha aqui e vê, né, é claro que a gente sente a união do time suporte, do time Atlas, né, com você, porque assim... Quando Itana vai falar, é uma história de rainha, todo mundo. Então, assim, a gente entende. E eu não pago, não, viu? Então, a gente entende que a galera é muito engajada. E isso é um ponto extraordinário. Uma pessoa, tipo, 43 pessoas manter engajada, ainda, tipo, saber quem é a ponta, né? Saber quem é Itana. Porque às vezes o N1, vamos dizer assim, que tá começando, ele não sabe quem é Itana. Ele entende os coordenadores, mas não sabe quem é Itana em si. Então, a gente queria saber também como é que você consegue ter esse equilíbrio entre processo, que a pessoa tem que seguir sobre fazer isso, e a humanização do atendimento, de fazer com que as pessoas consigam pegar para o cliente e não só ler e falar assim, como fosse uma IA, né? Como se fosse um robô. É isso que você tem que fazer e ponto. Eu já também é bem difícil isso, mas acho que o time entende que a IA está chegando aí e que a gente tem que fazer a virada de chave e ficar mais consultor e mais humanizado. A Itana é bem... Eu converso muito com eles, a gente brinca muito, conversa, até a gente tem jogo, a gente faz jogos, tem dia na semana fora do horário, que eles pedem, vamos jogar o stop para juntar a galera. Mas também quando tem um erro, a Itana também chama. Então, até eles brincam quando me vê no ticket, Itana tá no ticket, já sabe que a gente vai receber um feedback. Porque quando eu olho o ticket, eu não olho só pensando no time. Eu fico, se eu fosse o cliente, eu ia gostar de receber essa resposta? E aí eu sempre coloco, pense como se fosse um cliente. Pense um cliente em um dia ruim dele.
Se ele tiver no dia ruim e ele receber sua resposta, será que vai ser pior ainda? E aí eles falam, e tenta, não é mesmo? Eu digo, é tanto que sempre pense em ler aquele chat de um jeito como se ele tivesse com o filho doente. Como é que seria a resposta? Seria, é mesmo. Então, a parte humanizada fica mais difícil. E a parte técnica é seguindo o processo, né? Hoje o time tem 28 playbooks criados, já disponibilizado, e com tudo lá dentro. Tá com alguma dúvida, vá no playbook, veja o playbook e olhe como é que você faz o processo. Porque antes era muito solto, então todo mundo... o que a trilha entrou agora, um analista quando você entra hoje, passa 45 dias na trilha. Entrou agora, Cleito pode falar uma coisa que ele tem um pensamento diferente de Henrique, por exemplo. E aí, cada um absorver do jeito que acha melhor. Mas se você tem um processo documentado, você tem que seguir aquele processo. Então, acho que o que fez a junção, Bruninha, foi o engajamento com o time, a empatia, mas sabendo que tem processo que tem que ser direcionado, que tem que ser seguido. Legal isso. Muito Acho que a gente mostra que você conseguiu criar um sentimento de empatia, né, do seu time em relação às pessoas, em relação a isso. Como a gente falou muito de IA aqui, como é que você vê a IA impactando o time de suporte? Como é que você vê que, tipo, chegou assustou todo mundo, eu acho, isso é normal, mas o que você vê nesse impacto que a galera tá olhando e falando assim, meu Deus, eu vou perder meu emprego, ela vai me ajudar? Como é que tá sendo essa conversa, né, com o pessoal? No começo, todo mundo tava um pouco de receio. Mas Severino hoje é um dos nossos analistas. Então, a gente conta, eu falo 43, mas é 44, porque ele é um dos nossos analistas. Nosso N0. Trabalha CLT, ele, né? E trabalha muito. Severino é a IA, né? É a nossa IA. Trabalha 6 por 1. A IA, ela é a IA do time, né? Ela que ajuda no nosso dia a dia. Ela que faz segurar as filas, porque ele faz o cliente que entra perguntando como cadastrar um líder, ele consegue resolver. Cliente que entra perguntando como cadastrar uma reserva, ele consegue resolver. Mas cliente que entra dizendo aquela reserva 108 não está com o meu problema na alçada, aí só o humano consegue resolver, por enquanto, né? Então, essa parte, ele consegue muito desafogar do time. E com isso, o time fica mais especialista. Então, é o que eu falei para eles. Vamos colocar o Severino, vamos, mas vocês vão ter que ser especialista, porque o N0 e o N1 vai ser Severino que vai ajudar. É a IA que vai ajudar. Vocês têm que sempre focar para ser N2 e N3. E eles gostam muito da IA em relação à ajuda. E no dia das respostas também. Quando eu pego uma resposta que o DD do chat, eles atendem 3 chats simultâneos. Então não tem como também não errar uma vírgula ou não ter um erro de português. Mas eu digo, sempre tenham cuidado quando for mandar o texto, pede ajuda ao chat GPT para ver um texto muito melhor, para não ter um erro. Porque a IA não vai errar. Não vai ter um erro de português, vai ter um erro de uma vírgula, de um entendimento. Então eles usam muito no dia a dia também para ajudar como responder um e-mail melhor, como pedir uma ajuda ao cliente. Então eles conseguem. É bom demais. Então, Itana, o CV, ele, na área de suporte, ele tem tido boas evoluções, como a gente tem percebido. Até mesmo a gente falando enquanto produto, que é uma área parceira de suporte, a gente tem visto uma evolução, assim, surreal. Desde a criação do time de N3 ali, né, que começou primeiro com o Kel, depois agregou o Samara, e agora tem todo um então, time integração, agora, tudo. time de São integração. 5 agora. E aí a IA, sem sombra de dúvidas, inclusive nos nossos processos a gente também já está usando IA há um tempinho, e a gente vê que está tendo boas evoluções. Então, nessa área, essas evoluções que estão tendo, a médio e a longo prazo, como é que você imagina que a área de suporte vai evoluir a médio e a longo prazo? Qual é o limite ali que você acha que eu quero colocar um processo de IA, sei lá, para fazer um atendimento a nível de alçada, como Sim. você falou, que hoje já não faz, que é uma interação um pouco mais detalhada, né? Tem alguma coisa que você queira falar para a gente, já dar um spoiler sobre alguma coisa nesse sentido, ou não, tá tudo tranquilo e aguarde os próximos capítulos? Eu acho que a nível do futuro, a gente vai pensar muito, Cleito, já que a IA pega N0 e N1, a parte de a empatia e estar mais próximo do cliente. Então, no futuro vai vir algumas coisas aí de enterprise, de clientes VIPs, de um atendimento diferenciado, de um atendimento mais humanizado ainda, porque hoje o nosso cliente ainda gosta muito de falar com o humano. Não sei no futuro, né, porque a geração de agora é diferente, mas pode ser que daqui a 10 anos, que a geração de agora está muito mais acostumada com IA, mas a geração de agora das nossas consultoras, eles gostam de falar com o humano. Então, eles gostam de saber se aquela coisa que ele está fazendo está certo. Porque a IA vai dizer se está certo ou não, e a outra vai dizer
esse jeito aqui você pode fazer por outro. Uhum. E aí eu falo sempre pro time isso, queiram ser consultores, especialistas, crescer nessa parte, que aí vai ser sucesso, você buscar estudar sempre, se desenvolver sempre, a IA não vai tomar seu lugar, vai tomar de quem não tem a IA no estudo. Isso. Ficando para trás, né? Isso. E chegando ao ponto de encerrar aqui nosso bate-papo, né? Que é Precisas de Itana, mas a gente queria 2 perguntinhas assim, legal, uma para quebrar o gelo, que assim, você tem alguma história engraçada que você pode compartilhar dos clientes assim que teve, do suporte que todo mundo falou assim, meu Deus. Eu tenho uma, mas é porque, não sei se pode o horário. Não pode, É, só não é pode citar aquela- o cliente, mas pode. É do ACSS. Pode sim. Pode. Hoje, no dia a dia, a gente está sempre... Né, tem muita coisa que chega no suporte. Então, tem cliente que elogia, tem cliente que fala promova ele, tem cliente que fala aumente o salário dessa pessoa, porque todo o textinho de feedback que o cliente escreve, eu recebo no e-mail. Então, cada final de mês eu vejo quem são os clientes mais promotores e eu mando uma mensagem perguntando se eles querem participar das nossas redes sociais. E os detratores, a gente entra em contato para falar com o CS. E aí tem muitos que falam, promove essa pessoa, aumente o salário dessa pessoa, como também tem problemas de reclamações, falar pontos de melhoria para produto, da parte de implantação, certo? Então, aí eu sempre direciono para as pessoas. E aconteceu um cenário que o cliente, ele estava com o tradutor do navegador, e ele traduziu tudo da página dele para português, de inglês, alguma coisa assim do tipo. Só que estava tudo com tradução. E ele estava com o contrato. E o contrato lá no final tem a SS ponto. Assinatura, né? A assinatura. E aí ele entrou em contato de suporte, como isso aconteceu? Isso aqui tá bunda. Né? Parecia então, bunda lá no contrato. Isso, apareceu a palavra bunda no contrato e todo mundo sem entender, correndo para poder ajudar e resolver, mas todo mundo incrédulo que alguém deve ter feito isso no cadastro de contrato. O time de execução, não fiz isso. E depois a gente viu que estava com a tradução. E ele mesmo riu, brincou, disse, não acredito que eu fiz isso, que aconteceu isso. Já aconteceu também dele mesmo dizer, não acredito que eu fiz isso, o problema está entre a cadeira e o computador. Então tem cliente que brinca mesmo com a gente. Tem cliente que entra no chat e fala, aguarda um momento que eu vou ali dar o TT para meu filho, ou aguarda um momento que eu vou rapidinho ali tomar um cafezinho e já volto. Então, conversa com o time mesmo. Ele tem gente que quando entra um analista, é você, que bom que é você, tava com saudade, tava de férias, né? Então, a gente tem diariamente muita história para contar. É muita história boa também, então, de cliente que elogia, que agradece. Tem os que traz feedbacks construtivos, né? Tem Que os todo que feedback querem comprar bom. um ônibus para passar em cima do povo. Isso, tem de todos os tipos. Mas mostra o lado humano de todo mundo. É, Esse exato. da assinatura foi bom, porque a gente sempre fica rindo quando chega nesse caso aí da explicação. E também tem da IA. A IA também já recebeu feedback tanto positivos, como também dizendo, eu não quero falar com você, eu quero falar com o humano. E a gente tá aqui para em prol disso, para ajudar o cliente, e a gente passa e vai se resolvendo. Se você pudesse dar um conselho, assim, para quem quer trabalhar de suporte, tá começando agora, qual que seria, assim? Todo mundo que entra no time, que passa pela trilha de 45 dias, eu tenho uma conversa com ele no primeiro dia. E aí eu falo para eles lerem os valores da empresa, que são 12. São 12. E eu digo que tem 2 que é o mais forte do time, que é a empatia. Você tem que ter empatia, não só do cliente, mas do seu próprio time. Então, se você chega para uma pessoa e vai falar com a pessoa, você sabe o que a pessoa está sentindo naquele dia, é uma empatia, né? Então, a empatia e conhecimento, você tem que estudar. Então, você vê todos os dias tem mudança de melhoria e você tem que estudar para poder estar sempre virando referência. Queira virar referência no time, uma referência boa. Eu sempre dou essas 2 características para quem está entrando. Que legal. Muito bom, que legal. Gostei, Acho viu? que o pauta hoje foi bem interessante. Acho que a Bem gente interessante. acho que ficou legal para quem vai assistir, né? Entender como é que é o suporte, além de responder chamado, né? Que o pessoal pensa, suporte, vou responder chamado. Não é só isso, né? É relacionado à escuta, a uma estratégia, a ponte entre o produto e o cliente final, né? Para entender. Isso. E junta nesse ponto a tecnologia no geral. Então, acho que valeu demais a sua participação. Então, a gente agradece você ter vindo aqui, se disponibilizado até de última hora para vir aqui falar um pouquinho pra gente. E aí eu agradeço mais. E Uma hora mesmo. podemos convidar novamente para mostrar uma estratégia diferente, trazer seus coordenadores também para falar um pouquinho. Uma coisa que Cleito comentou que teve muita mudança do N3, e aí também eu quero agradecer a vocês a mudança que foi em relação às melhorias, a forma que está sendo conduzida. Então, vocês colocam dentro de um ambiente, tem as apresentações, que é muito boa a apresentação de vocês no mensal,
Queria que o time ficasse mais focado na melhoria, mas a gente tem chat na mesma hora, então isso não tem como, infelizmente. Mas a estrutura de apresentar, de mostrar, de receber os feedbacks para ver se está condizente com o que está no dia a dia do cliente, de saber que, como aconteceu, teve essa semana uma mudança, teve o cliente que já trouxe um feedback, já passamos para vocês já viram que a página estava um pouco quebrada, então agradecer em relação a isso, que quando o time entende que vocês estão escutando, mais eles querem trazer pontos positivos e mais de trazer ajuda. Então eles entendem que fica tudo no ecossistema. Agradecer também. Massa. Legal. A gente também agradece, Itana, pela sua presença. E foi de ontem de manhã que a gente mandou para ela, não foi? De ontem de manhã. E assim, ela aceitou de bate-pronto, conseguiu ajustar a agenda dela para estar aqui. Mas agradecer pelo momento, pela parceria no dia a dia, que a gente tem uma parceria com suporte. Eu sou até suspeito falar, né? Porque suporte está sempre com a gente ali, são os receptores dessas solicitações, na grande maioria das vezes. E por toda a entrega que seu time tem feito, por toda a modernização que vocês têm trazido, que isso acaba, sem sombra de dúvidas, impactando positivamente no trabalho de produto também, beleza? E as portas estão abertas, num próximo momento aí a gente vai bater outro papo sobre outras frentes, o que você também quiser trazer, que você achar interessante. Eu quero falar sobre isso aqui, uma boa prática, enfim. Convidar alguém do seu time. Alguém do seu time, exato. Fique à vontade que o espaço está aberto, beleza? Obrigada. Valeu. Pessoal, por hoje é só. A gente está encerrando por aqui. Para você que está assistindo aí, mais uma vez, brigadão pela audiência. E aí, até a próxima. Valeu.